Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria chegando mais uma vez com todos vocês aqui no nosso canal no YouTube. Graça e paz a todos. Que alegria, que satisfação podermos estar juntos. Todo segundo domingo de cada mês nós temos um objetivo. E qual é? Participar da ceia do Senhor. E eu venho trazendo o cálice, trago também o pão e nós vamos participar, nós vamos comer e beber do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada, ela vai dizer para nós assim, ó: aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus foi categórico em João capítulo 6, versículo 53. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu fico preocupado com aquelas pessoas que são proibidas pelos seus líderes religiosos de participar da ceia. Eu fico muito preocupado com essas pessoas. Existem igrejas que por A mais B excluem as pessoas de participarem da ceia. O pastor diz, olha, o irmão, a irmã ficará 6 meses em disciplina, sem poder participar da ceia. A irmã está excluída da ceia, está excluída da comunhão. Outros lugares, o pastor coloca uma lista com várias regras de quem pode ou não participar da ceia do Senhor. Algumas pessoas, no dia da ceia, elas nem gostam de ir à igreja, porque alguns são até expostos. A irmã está de batom, a irmã está usando roupa jeans, a irmã posta na rede social, a irmã usa televisão e as listas são enormes. Claro, eu estou falando de coisas simples, mas existem pessoas que dizem, o irmão não é batizado, o irmão não pode participar da ceia porque o irmão não é batizado. O irmão não pode participar da ceia porque o irmão ainda não foi totalmente convertido. E às vezes o irmão é até convertido. O que às vezes o irmão não tem é aquela mesma espontaneidade que outros têm. Às vezes o irmão ora pouco, ou às vezes é mais quietinho. Aí o pastor acha que aquele que pula, que faz aquele barulho, aquele pode participar da ceia, porque o irmão está cheio do Espírito Santo. Mas o irmão não pode ainda, porque o irmão é muito tímido. Ser proibido de participar da ceia é quase que dizer assim, eu trabalho para forçar as pessoas a saírem do reino de Deus. Me intriga muito o fato de, quando Jesus esteve aqui na terra, inclusive Jesus teve uma pessoa juntamente com ele, junto aos apóstolos, que foi o Judas. Você sabe, você conhece a história do Judas? Não precisa eu explicar a história do Judas, quem era Judas. Você sabe que Judas traiu Jesus. Você sabe que Judas falava mal de Jesus com os sumos sacerdotes. Você sabe que o Judas nunca entendeu a missão de Jesus. Ele achava que Jesus iria fazer uma revolução na terra. Embora Jesus explicando que o reino dele não era desse mundo, que daqui ele não tinha nada a ver com esse mundo, mas, entretanto, Judas não entendia. E Judas foi aquele que traiu Jesus, entregando Jesus na mão dos sumos sacerdotes para ser preso. Mas o que me chama a atenção, que mesmo das ceias e todos os momentos, Jesus nunca jogou na cara de Judas o fato de Judas ser quem ele era. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a relação com Deus, a intimidade com Deus, é a pessoa e Deus. Nós temos que ter cuidado para eu não dizer que você é de Deus no meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista é distorcido do ponto de vista de outras pessoas. Como é que eu posso te chamar de filho de Deus olhando do ponto de vista meu? Como é que eu posso dizer que aquela pessoa não é de Deus olhando também do ponto de vista material?
ou do ponto de vista de outras pessoas? Bom, aqui está, meus amigos, a bondade de Deus. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não nos vê segundo os critérios humanos. Ele não nos vê segundo os critérios materiais. Ele vê segundo o coração. Jesus falou assim em João 4, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem os seus verdadeiros adoradores. Jesus explicando que, na verdade, o Pai quer verdadeiros adoradores. Agora, quem trabalha na nossa vida para endireitar os nossos caminhos tem que ser Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso chegar perto de Deus e dizer assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou cheio de defeitos. Eu reconheço que eu sou cheio de falhas, porque eu sou descendente de Adão. Mas eu também reconheço que Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados. Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz. E o sangue derramado não foi em vão. Eu acredito no sangue derramado na cruz. Eu acredito na remissão dos meus pecados. Por isso eu aceito que o Senhor nasceu, morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Diga isso agora, você que está em casa. Diga, eu aceito. Fala com fé. É a sua confissão. Diga, eu aceito que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou pelos meus pecados, para me dar o direito da salvação, para me dar o direito da vida eterna. Por causa de Jesus, eu posso entrar na eternidade e dizer, eu sou de Deus. Ninguém pode condenar você. O apóstolo Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não aceite as pessoas te julgarem. Alguém pode te julgar por esse ou por aquele outro fato, mas a verdade é, quando você está com Deus, quando você está amando a Deus, quando você está na presença de Deus, as coisas melhoram e muda 100%. Não aceite ninguém deixar você fora da ceia, da comunhão. Quando você for participar da ceia, você não precisa contar a tua história para os outros. Tem gente que acha que tem que contar para o pastor, chegar e falar, pastor, deixa eu confessar para o senhor a minha vida. Aliás, tem pastor que até se coloca nessa condição, né? De investigador de pecado, de juiz para julgar e dizer, você não pode, irmã, você não pode, a irmã não pode, o irmão não pode participar. Mas o que pasma, gente, é que muitos desses pseudos pastores que dizem, você não pode participar, o irmão não pode participar, o irmão está fora de comunhão. Muitas vezes, eles mesmos estão em pecado. Eles são mestres em expor o pecado dos outros, mas eles escondem o seu próprio pecado. Eles escondem a sua própria falha. E às vezes, eles são mestres em acusar os outros, em impedir que os outros entrem no reino. Eles ficam na porta. Nem entram e nem deixam quem quer entrar passar. Sai disso, por favor. Prepara o pão aí, corre lá. Nem que seja uma bolacha, pega aí na sua casa. Nem que seja um copo com água. Daqui a pouquinho nós vamos orar. E a sua casa será um lugar abençoado. Porque você é membro do corpo de Cristo quando você crê em Jesus. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou pelos seus pecados? Você acredita? Se você acredita, diga amém. Bem, se você acredita, então a partir do momento que você passou a acreditar, você se tornou um membro do corpo de Cristo. E a partir do momento que você tornou-se um membro do corpo de Cristo, quando duas ou mais pessoas se reúnem, quando dois ou mais membros do corpo de Cristo se reúnem em nome do Senhor, ali se forma a igreja. Viu? Eu não sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Agora, quando você, nos reunimos em nome do Senhor, ali se forma o corpo, ali se forma a igreja. A igreja é a reunião, é a congregação
desses membros do corpo de Cristo reunidos no sentido de louvar, engrandecer e exaltar a Deus. Alguns dizem, você tem que vir para a minha igreja, ou seja, para o templo físico. Você tem que vir para o endereço tal, rua tal, número tal, porque aqui é a igreja de Cristo. Não, a igreja de Cristo é a reunião, é a assembleia dos santos. A igreja de Cristo é a reunião desses membros do corpo de Cristo, gathering together. Quando eles se reúnem, eles então formam o corpo de Cristo. E isso é maravilhoso quando nós nos reunimos e nos tornamos a igreja do Senhor Jesus. E aí onde você está vai se tornar a igreja, porque você e eu estaremos juntos. E se você tiver mais alguém que você quer convidar para participar, pode chamar as pessoas para nós orarmos juntos. No livro de Amós, capítulo de número 7, versículo de número 7 e versículo 8, o profeta Amós teve a seguinte visão. Amós, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Tá? Diz assim, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. O que está dizendo aqui? Deixa eu traduzir para você o que o Senhor está dizendo aqui. Amós, capítulo 7, no versículo 7. Depois o Senhor me mostrou o seguinte, disse o profeta Amós. Eu tive a seguinte visão. O Senhor estava em pé ao lado de um muro construído com prumo. Você sabe que se o muro foi construído com prumo, é bem provável que esse muro está retinho, né? Porque o prumo é exatamente para isso, para não deixar pender, para não deixar, né, estar pendendo para um lado ou para o outro. Por isso que se usa o prumo para levantar retinho o muro. E aí esse muro, ele havia sido levantado com prumo. E o Senhor estava junto a esse muro, verificando com o prumo se o muro estava perfeito. Acredito que esse muro somos nós, que Deus sempre olha para nós para ver o que precisa melhorar em nossas vidas. Hoje, o que eu preciso melhorar? O que você precisa melhorar? Será que se o Senhor estiver com prumo medindo a nossa vida, será que ele não vai encontrar alguma coisa que ele vai falar, Zé, precisa chegar aqui um pouquinho, Zé, calma aí. Deixa eu pegar o martelo aqui para bater aqui um pouquinho, ou o cabo da colher de pedreiro, né, para bater um pouquinho, porque precisa chegar aqui, Zé. Ou quem sabe, às vezes, nós como muros precisamos até que o Senhor fale, não deu, deixa eu demolir essa parte aqui, porque eu vou precisar fazer de novo. Ou que o Senhor possa nos fazer de novo, se preciso for. Então o Senhor perguntou para Amós, Amós. Então o Senhor me perguntou, Amós, o que você está vendo? E eu respondi, um fio de prumo. E ele me disse, vou medir o meu povo Israel com o prumo, e não vou mais adiar o castigo. Ou seja, se você continuar crescendo errado, se você continuar fazendo errado, se você continuar crescendo torto, vai chegar uma hora que Deus não tem como evitar o castigo sobre a sua vida. Não tem como. Deus quer que você seja como um muro levantado com o prumo. Porque se você está sendo levantado, está sendo construído com o prumo, não vai chegar o caso de depois que você morrer, você ir para o inferno e falar, ai meu Deus, eu não. Faça a tua vida. E aí você precisaria ir numa construção onde estão levantando parede ou muro e falar para o pedreiro, falar, ô pedreiro, me mostra aqui o que é o prumo aqui que você usa aqui para medir, para você entender como é. Ah, mas hoje tem o Google, né? Você coloca no Google aí como se usa o prumo. Você vai ter uma visão do que Deus está falando aqui. Porque o prumo é para não deixar você crescer torto, pendendo para a direita ou para a esquerda e mais no futuro cair.
né? Então, o que Deus está falando aqui para nós? Deus está dizendo assim, olha, eu vou usar o prumo para que as pessoas que me amam, para que as pessoas que me servem, elas possam crescer retamente na minha presença. Interessante que esse prumo estava na mão do Senhor. Ou seja, eu tenho que, como um muro, que ao mesmo tempo eu vou andando e Deus vai me dando graça para eu viver. Eu preciso ter essa consciência de saber, meu Deus, eu tenho uma tendência, e você também tem. Todos nós temos uma tendência natural de inclinar para a direita ou de inclinar para a esquerda, né? Nós temos essa tendência. O que nós precisamos fazer? Que a palavra do Senhor nos guie. Deixa a palavra de Deus te guiar. Porque se você não for guiado pela mão do Senhor, o inimigo quer te fazer torto. O inimigo quer te fazer crescer só para um lado. Tem gente que é muito bondosa para com todos, mas não ama a Deus de coração. Não ama Jesus de coração. Não ama a palavra de Deus de coração. Mas ela seria capaz até de distribuir os bens que ela tem para os outros. Mas falta ela amar Jesus de coração. Existem pessoas que, o contrário, elas amam Jesus de coração. Jesus é a paixão da alma delas. Ah, como elas amam Jesus. Mas elas não têm amor fraternal. Elas não têm paciência com as outras pessoas. Elas não têm paciência com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Então, meus amigos, a verdade aqui é, nós precisamos que Deus coloque esse prumo na nossa vida, para que Ele possa nos ajudar a construir a nossa vida perfeitamente. Vamos orar agora, se você quiser. Eu tenho o cálice na minha mão, gostaria também que você pegasse o seu cálice aí. Eu tenho o pão aqui, ó. Vem junto aqui com o cálice. Eu vou orar com vocês agora. Vamos orar? Vamos? Segure nas suas mãos aí. Diga comigo assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, passa com o teu poder na minha vida e avalia os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas ações. Diga com fé, viu? Diga, Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e me ajude, ó Pai, a endireitar os meus caminhos. Diga, Senhor, eu quero andar na tua presença e viver somente para ti. Eu vou participar do pão e do cálice para declarar que para sempre a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nascido, morrido e ressuscitado pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e preciso da sua graça para ser perdoado. Perdoa-me, lava-me e limpa-me em teu santo nome. Amém e graças a Deus. Assim como o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graça, ele partiu e disse, assim, o meu corpo será partido por vós, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E com este pão, nós recebemos a força de Deus em nosso corpo físico. Em nome de Jesus. Amém. Pode receber, pode comer do pão agora.
Levante o cálice agora. Por semelhante modo também o Senhor Jesus, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Agora diga comigo: Senhor Jesus, participando deste cálice, eu participo da natureza de Deus. Repete mais uma vez. Diga: Senhor Jesus, participando deste cálice, eu participo da natureza de Deus. Assim como o sangue é a vida do meu corpo, este cálice será a vida da minha vida espiritual. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto vida eu estiver, ou enquanto vida eu tiver em meu corpo, eu beberei do cálice aqui na terra, para receber a ressurreição após a minha morte. Estarei contigo, Senhor, em nome de Jesus. Bebei todos agora. Glória a Deus. Oh, graças a Deus. Se você puder levantar as suas mãos, agradecer. Você que está em casa com os olhos fechados, se você tiver algum local que você possa orar comigo mais um pouco, faça isso agora, Pai. Obrigado pela presença do Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor. Nós estamos de forma remota, mas espiritualmente nós estamos conectados. Não existe dimensão espiritual, não existe distância na dimensão espiritual, porque nós servimos o Deus que é o Criador dos céus e da terra. E aí onde essa pessoa está nesse momento, nós estamos juntos com ela, Pai. Oh, unge cada pessoa. Unge este homem, esta mulher, este jovem, esta moça, Espírito Santo, aleluias. Batiza, renova, transforma, santifica, endireita a vida dessa pessoa, Pai. E ela vai te servir, te louvando, te servindo com ação de graça. Muito, muito, muito obrigado, Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Glórias a Deus. Que alegria. Obrigado, Jesus. Aleluias. É muito gratificante nós estarmos aqui. Se eu pudesse, eu passaria mais tempo e o vídeo ficaria de 1 hora, 2 horas. Mas acredito que Deus já nos encaminhou aquilo que Ele queria falar conosco. Cada dia, coloque-se mais perto de Deus. Não é a religião que te traz para Deus. O que te faz chegar a Deus é o verdadeiro coração que você precisa ter. Você entendeu que o prumo é para ver se não está fora, né? Se não está crescendo torto. É para isso. Então, de vez em quando você peça para Deus. Fala: Senhor, tem como o Senhor colocar o prumo na minha vida só para ver como eu estou? Né? Deixa ninguém colocar prumo em você, não. É você mesmo que tem que fazer. Ou pedir o Senhor para fazer. Porque quando o Senhor faz, Ele sabe o que faz. Eu volto no próximo domingo com mais um programa, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Quarta-feira eu volto, nossa mensagem da família. E sexta-feira, uma mensagem de libertação, tá bom? E o nosso devocional é diariamente, eu mando pelo telefone. É o 659-9998-0352. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.